Olá a todos! Nessa aula vamos ver aqui a funcionalidade do Sphinx Metadata que permite procurar anotações em outros lugares, certo? Então eu criei aqui, ó, já criei aqui, eu tenho, só lembrando aqui, eu tenho aqui a minha annotation prefix, eu adicionei aqui a minha annotation suffix, certo? E eu tenho aqui no meu field container, ele pega o nome, né? O prefixo e o sufixo ali, tá? Então, como exemplo aqui da minha classe com metadados, né? Eu tenho aqui esse nome, tenho aqui outro, né? Com prefixo, sufixo e tal. Eu tenho esse toPrint aqui, né? Então eu vou que ele só vai no caso, né? Se a gente pegar aqui o class container, ele só pega atributos que tenham essa annotation toPrint, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu principal, né? Que ele vai pegar todos os que ele leu ali, né? E vai imprimir o nome, o prefixo e o sufixo, tá? Então, rodando aqui, ó, ele vai rodar aqueles dois ali que tem o toPrint, tá? Bom, o que acontece aqui agora, se eu quiser imprimir todos? Olha como é que fica chato, né? Imagina que eu tenho uma classe aqui com uns 10 atributos aqui, eu queira recuperar todos ali, né? Só rodando aqui, ó. Quando eu fizer isso, ele vai ser incluído aqui, ó. Tá? Então, a ideia, se eu tenho que imprimir todos, então eu poderia colocar a princípio aqui na classe, né? Esse toPrint aqui, tá? E deixar assim. Só que, obviamente, não vai funcionar, porque meu código não está preparado para isso, tá? Então, uma coisa que o Sphinx Metadata permite que eu faça é que eu diga, olha, eu quero que você procure essa anotação não só no elemento que ela está, mas nos elementos que estão englobando ela, né? Que seria o search on enclosing elements. Vamos aí. Vamos lá que o Eclipse... Aí, ó, pronto. Tá? Seria aí o search on enclosing elements. E aí quando eu fizer isso, ele vai valer, no caso ali, também para os fields ali, né? Então quando ele procurar, o fato de ele estar na classe, ele vai encontrar. Então se eu rodar aqui agora, ó, ele vai conseguir encontrar. Tá? Bom, uma outra coisa que eu consigo fazer é definir anotações dentro de anotações, tá? Como que eu faço isso? Eu, por exemplo, vou criar uma anotação aqui, só para vocês verem um exemplo, né? Eu vou chamar ela de peso e vou estar colocando aqui, ó, que eu quero que ele tenha o sufixo quilo, eu quero que ele tenha o prefixo peso, por exemplo, tá? Obviamente tem que colocar aqui o retention runtime, né? Senão ele não acha. Tá lá, certo? Então a minha ideia é que se eu pegar, por exemplo, a minha classe aqui com metadados e anotar aqui com peso, né? E a ideia de eu fazer isso é justamente se eu tiver essa configuração repetida em vários lugares, né? Que ele ache lá o prefixo e o sufixo aqui. Bom, se eu rodar aqui, obviamente também como eu não coloquei nada, ele não vai achar, tá? Mas se eu vier, por exemplo, aqui no prefixo, eu posso falar assim, olha, eu tenho que procurar você dentro de anotações. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o sufixo. Certo? Então vou salvar aqui, vou rodar, tá? E agora ele já encontrou ali as informações, mesmo não estando na anotação, estando dentro dela. Ok?
Então a gente tem ainda uma outra anotação que seria o Search on Abstractions, né? Que ele procura na superclasse, tá? O Java em si ele já tem uma anotação dele, né? Que seria o inherited, essa daqui, tá? Que teoricamente faria isso, mas ele faz isso só para classe, tá? Ele não faz, por exemplo, para interface, ele não procura se o método ele foi se o método ele foi estendido, né? Óbvio, estendido não. Se o método foi sobrescrito na subclasse, por exemplo, ele não procura a annotation da superclasse, e esse search on abstractions ele vai passar a procurar nesses lugares também. Não vou demonstrar aqui não. Certo? Então é isso. Essas são aqui as annotations de busca aqui, né? Que permite que busque em lugares diferentes aqui do Sphinx de metadata.